professor, olá pessoal, a todos que estão assistindo esse vídeo. Agradeço a oportunidade de estar aqui enquanto discente, explicando para vocês um pouco do conhecimento que nós alunos acabamos adquirindo ao longo do curso. Meu nome é Ricardo, sou aluno do segundo semestre do curso de Sistemas de Informação na Universidade Federal de Rondonópolis. Aqui nós estamos para apresentar um trabalho do professor Washington, na qual a disciplina de Algoritmos 2, que nosso trabalho ele consiste em basicamente explicar como que funciona a leitura, abertura, gravação e processo de criação de arquivos de texto. O professor nos concedeu a oportunidade de escolhermos entre arquivos binários e arquivos de texto, optamos por arquivos de texto. Então eu, juntamente com o meu grupo, explanaremos mais essas ideias. A primeira ideia que nós iremos explanar para vocês é relacionada ao o que consiste os arquivos de texto. Iremos tentar passar essas informações de maneira clara e efetiva para que tanto as pessoas mais iniciantes quanto os mais avançados consigam compreender de maneira clara e que todos venham ficar satisfeitos e entender esse vídeo. Então, vamos lá entender essa ideia. De maneira simples, como eu falei anteriormente, os arquivos em C, os arquivos de texto, na verdade, eles consistem em arquivos simplificados em que o usuário ele consegue inserir informações como palavras, frases, caracteres, um caractere ou vários, e caracteres especiais, números também, bastante informações. E consiste em um ícone desse aqui, no meu caso é o Windows 11, mas nos Windows anteriores é de maneira análoga. Consiste em arquivos que nós conseguimos armazenar dados dentro deles. Eu vou criar um aqui agora para vocês verificarem como que é o processo. Nesse caso eu venho em novo, venho em documento de texto e vou colocar qualquer nome, no caso vou colocar o meu nome. Eu abro ele e posso escrever qualquer informação aqui dentro, seja uma frase, seja números, seja caracteres especiais. Então é uma boa maneira de salvar arquivos rápidos, temporários ou até mesmo permanentes, mesmo que possua algumas limitações, Esse bloco de notas de arquivo texto, como por exemplo não ser possível inserir informações de negrito, itálico, sublinhado, é só as letras, palavras base mesmo. Mas ainda assim é muito funcional para quem quer salvar os arquivos de maneira rápida e efetiva, Agora eu vou entrar dentro do aplicativo que nós iremos usar, que se chama DevC++, para nós explicarmos, para mim explicar no meu caso, daremos 5 exemplos e no decorrer desse vídeo, explicando passo a passo sobre algumas funções das linguagens, sobre algumas funções para se criar um arquivo texto. A primeira situação para se criar um arquivo texto, como eu tenho aqui, esse é um projetinho que a gente fez para desenvolver e explanar a ideia básica, que é o quê? A primeira coisa, isso aqui é a estrutura básica que os alunos já estão acostumados a ver, mas o que realmente é a base que nós precisamos entender para criar um arquivo de texto, principalmente agora se tratando de linguagem C, diz respeito a essa informação aqui, essa estrutura aqui. Mas o que significa isso? Essa informação, o file, é algo muito importante para a gente conseguir desenvolver o arquivo de texto. Porque qual que é a estrutura que nós precisaremos usar? O que é o file? O file é basicamente um comando que nós iremos usar sempre anteriormente ao ponteiro, que eu vou explicar daqui a algum tempo, desculpe, que consiste em eu crio esse comando file, especificamente tem que ser em maiúsculo, e depois dele eu determino um comando, eu determino um ponteiro com o nome que eu quiser, no meu caso eu coloquei algoritmos, para indicar os tipos de data file, os tipos de dados file. Ou seja, tudo que está aqui dentro desse comando determinará para mim conseguir criar um arquivo de texto do tipo file. Ou seja, criei o meu ponteiro, que vai indicar para esses tipos de data file, e depois, na linha 6, o que eu faço? O meu arquivo vai receber fopen. O que é fopen? Fopen significa que eu quero abrir determinado arquivo. Eu quero abrir determinado arquivo. Então, F de file e open de abrir. Aí, entre parênteses aqui e entre as aspas, eu determino o nome. Eu quero criar um arquivo texto.
então eu vou colocar o nome que eu quiser dentro desse arquivo texto. No meu caso, eu coloquei trabalho alg.txt. Então, o meu código ele vai criar esse arquivo na minha área de trabalho. E "w". Por que W? Existem basicamente 3 comandos básicos, existem 6, mas de maneira geral são 3 que se iniciam, que é W de write, que é para escrever, R de read, que é para ler, e A de append, que é para acrescentar. No nosso caso, como a gente quer criar um arquivo e já escrever dentro dele, nós iremos inserir a informação W, que é para escrever dentro daquele arquivo. Ou seja, a gente vai criar esse arquivo e escrever dentro dele o quê? Nós vamos escrever o que está aqui embaixo. F, print, F de file, print de mostrar lá na tela, é um comando para a gente mostrar na tela. A gente tem que receber 2 informações, aqui são 2 parâmetros que nós iremos informar. O parâmetro algoritmos, que é o nosso ponteiro que a gente indicou ali do lado da palavra file, e o nosso texto desejado, que no caso eu coloquei de teste Hello World. Embaixo, fclose, F significa sempre de file, e close significa para mim conseguir fechar o arquivo, e dentro desse parâmetro eu coloco o meu ponteiro. Embaixo, return 0, para mostrar que o ciclo foi concluído 100%. Então, como que isso aqui vai funcionar? Nós iremos executar da seguinte maneira. Eu venho executar, compilar e executar. O que vai acontecer? Ele vai me mostrar essa mensagem na tela. Eu dou o Enter, venho para a minha área de trabalho e olha o que tem aqui. Trabalho alg. E o que tem dentro desse trabalho alg, que acabou de ser criado, anteriormente não tinha essa pasta? Eu dou 2 cliques sobre ela e está escrito aqui Hello World. Da mesma maneira em que eu criei o arquivo aqui. Ou seja, tudo foi feito de maneira especificada, como eu bem queria que fizesse. No entanto, existe um problema, não é necessariamente um problema, mas é uma limitação nesse comando W, que é o quê? Caso eu queira escrever outra coisa no lugar do Hello World, por exemplo, eu quero vir aqui e escrever algoritmos 2. Algoritmos 2, o que eu venho? Executar, compilar. Vim, compilei, dei o Enter. Quando eu abro a pasta novamente, olha o que acontece. Ele substitui o meu texto. Então essa é uma limitação, ele não mantém o texto anterior, ele subscreve sobre o texto anterior. Meio que ele exclui e subscreve em cima. Então nos próximos exemplos dos próximos alunos, das pessoas do meu grupo que irão explanar do nosso grupo, elas irão explicar outros comandos que consistem em não subscrever, mas sim acrescentar, que seria a função que eu disse anteriormente na introdução, append, que é a introdução que nós veremos mais para frente. Agora, como eu já finalizei essa questão de escrever, nós vamos para um segundo exemplo. E o nosso segundo exemplo, o arquivo 2, ele consiste em read, que significa ler. Agora, eu não quero criar um arquivo, e sim, eu já possuo esse arquivo e eu quero apenas ler esse arquivo. Só que nesse exemplo, nós teremos que separar em 3 etapas, em 2 etapas na verdade. Arquivos numéricos e arquivos de string, arquivos de texto. Então, o que nós vamos fazer? Primeira coisa, eu tenho aqui esse arquivo que está na minha área de trabalho que se chama pasta num. Dentro da pasta num eu tenho 2 números, 2022 e 2023. Eu quero ler esses números para mostrar lá na tela do meu compilador do Dev C++. Então, o que eu vou fazer? Vamos explicar a estrutura. Essa estrutura vocês já conhecem do modelo passado do nosso arquivo 1. A única coisa que muda é o nome da minha pasta, que agora eu vou especificar o nome da minha pasta. Pasta num, igual está ali, o espaço é sinalizado por esse traço, i.txt e R de read, não é mais W, é o read porque eu quero ler esse arquivo. Segundo, eu tenho esse if. Esse if não tinha na estrutura anterior, porque existe um problema. Por exemplo, eu quero criar um arquivo numa pasta protegida, ou eu quero ler um arquivo de alguma coisa que não existe. Se eu colocar aqui um nome que não existe e não fazer essa estrutura, quando eu ler ou escrever ou acrescentar, ele vai aparecer informações erradas. Então eu preciso fazer essa estrutura que consiste em quê? Enquanto algoritmos não for isso aqui, enquanto for igual a nulo,
não é possível executar o arquivo, que seria igual a nulo. No nosso caso, seria enquanto a gente não achar uma pasta, enquanto o programa ou o compilador não detectar a pasta da maneira correta. Nesse caso está da maneira correta, mas se estivesse da maneira errada e eu executasse, eu vou executar aqui para vocês verem, ó, pasta erro. Vou colocar um nome que nem existe, uma pasta nem existe na minha área de trabalho. Compilar e executar, não é possível executar o arquivo. Então, dessa maneira, é simples de verificar que não funcionaria. Agora, voltando ao nosso exemplo, vamos lá. Essa estrutura vocês já entenderam. E aqui é uma estrutura. Eu criei duas variáveis de tipo inteiros. F_scanf seria o F. O scanf é para mim inserir, pegar os dados que estão lá dentro e apresentar para o usuário ler. Não é escrever, é só a função para mim apresentar. Então eu venho algoritmos, que é o meu ponteiro básico, lá em cima ele sempre vai ser informado. Eu venho %d, porque são dois números inteiros, e declaro as variáveis dali de cima. Aí no print eu quero que informe o que na minha tela? Dois números inteiros, que respectivamente são A e o B. Fecho eles com fclose igual na estrutura anterior e o return 0 para mostrar que fez todo o ciclo completo. Agora eu vou executar isso aqui. De acordo, se ocorrer da maneira correta, na nossa tela que vai aparecer daqui a alguns segundos, tem que aparecer o número 2022 e 2023. Vamos lá, vamos ver se vai aparecer. 2022 e 2023, como já foi pré-determinado ali, que nós já estruturamos. Então, nos arquivos 3, 4 e 5, mais os meus dois companheiros de equipe, o Gabriel Lima de Abreu Gualtieri e o José Borges, eles irão explicar de maneira mais clara os próximos 3 exemplos, que consistem em, nesse caso foi uma pasta de números, aqui é uma pasta de strings, aqui é uma pasta para acrescentar informações, ou seja, append, e no 5 e por fim, para nós copiarmos itens de uma pasta para outra pasta. Espero que até aqui vocês tenham entendido e vou deixar para o meu amigo Gabriel falar a próxima etapa. Obrigado. Olá, continuando a explicação sobre arquivos em C, eu sou o Gabriel. Uma coisa importante a destacar também é que quando nós fazemos um programa sem a criação de um arquivo, a memória RAM é utilizada. A memória RAM, que é volátil, ou seja, ela perde os dados assim que o programa é fechado ou o computador é desligado e também tem uma baixa capacidade de armazenamento. Dito isso, quando nós criamos um arquivo, ele supre essa necessidade, porque ele vai utilizar a memória secundária do computador, que tem uma capacidade de armazenamento muito superior, geralmente, já que utiliza HDs ou SSDs nos dias de hoje, e também ela é permanente. Logo, mesmo que o programa seja fechado, os dados necessários, seja para recuperação, coleta ou armazenamento, continuarão. Dito isso, eu vou dar prosseguimento agora na explicação acerca de duas funções, de duas maneiras que nós podemos trabalhar em cima de um arquivo. Primeiro, ler, que é expresso aqui pela letra R, de read. Funciona assim. Uma vez que o arquivo já esteja instalado no diretório, nós vamos codificar e vamos ler esse arquivo. E então vamos imprimir na tela o que está contido dentro dele. Primeiro aqui, nós temos a nossa biblioteca, stdio. Aqui nós temos a nossa função principal, a função main, void, porque não precisará retornar nada. E aqui nós temos a função file, com tudo maiúsculo, para nos referir ao nosso arquivo. Temos aqui o nosso ponteiro, que aponta para o file. E aqui nós começamos a trabalhar. Então, o algoritmos, que aponta para o file, receberá, ou melhor, ele abrirá o nosso arquivo, que será pasta_string.txt. Aqui você pode observar, o meu programa ele está com alguns problemas que me impedem de executar o arquivo em tempo real e ver o resultado. Então eu estou simulando aqui a situação para vocês. Para você, no caso, professor. Então, nós temos aqui a nossa pasta já no diretório, que foi a área de trabalho, foi o local escolhido. E aqui nós temos o código, que já está presente aqui. Bom,
utilizamos a função read porque vamos ler. Agora nós criamos aqui um if, que é uma condicional. Então, se o algoritmos, que é este arquivo aqui, for nulo, ou seja, não existir, nós vamos imprimir na tela que não é possível executar, porque não se pode executar algo que não existe. Então, aqui embaixo, utilizando um outro tipo de variável, que é a variável char, uma vez que nós vamos ler o que está contido dentro, agora nós vamos trazer ao compilador o que está escrito dentro da pasta. Observe aqui, dentro da pasta está escrito isso aqui. E nós queremos trazer isso, nós queremos imprimir na tela para o usuário. Então nós utilizamos aqui, ó, enquanto fgets, que é um comando para que a função de leitura leia o código até que ele chegue a 100 caracteres, ou até que ele seja diferente de nulo. Ele vai escrever, ele vai printar na tela tudo que nós precisamos. Então, printf, %s, que é o especificador de formato para o texto, ele vai printar o texto. E aqui nós vamos fechar o nosso arquivo. Isso aqui é uma coisa para evitar que dê problemas, digamos assim, é você encerrar a operação. E, uma vez que nós façamos isso, o que nós teremos como resultado é isso aqui. É o que aparecerá no compilador. Agora, acerca do append, que significa acrescentar. Observe aqui que agora nós não temos o R, nós temos o A, que é o append. E como nós vamos trabalhar com ele? Aqui, novamente, nós temos a pasta string. A pasta string, eu quero agora que você imagine que isso aqui é o resultado final do que acontecerá após a execução do append, certo? Então nós temos aqui essas informações posteriores e com o append nós vamos acrescentar essas novas informações aqui no nosso documento. Perceba que, então, o programa ele vai identificar aonde é a parada anterior, que seria ao final da informação, e a partir dela ele vai acrescentar as coisas. Ele não irá substituir no mesmo lugar, essa é uma característica dele. Então, vejamos, temos aqui a nossa biblioteca, nós temos a nossa função void, função principal, aqui nós temos o file com um ponteiro que aponta a ele para gerir todo o nosso código, e aqui ele vai receber novamente, né, o algoritmo pasta string para que ela esteja aberta e que o programa identifique aonde nós vamos trabalhar, e dessa vez nós vamos fazer um append. Bom, então vamos lá. Se a pasta existe, se não é nula, nós vamos começar. Se ela não existe, não é possível executar o arquivo, mas como ela existe, então vamos começar. Bom, o que acontece aqui é o seguinte, nós temos a função fprintf para file. O f faz menção a um file, é um print especial. Então nós temos o algoritmo, que estamos nos referindo ao nosso file, aqui apontado. E aí nós temos o seguinte, ele irá imprimir, vai acrescentar, append, novamente mais coisas. E vai quebrar a linha 2 vezes e vai para o próximo comando. Observe aqui. Novamente mais coisas. Ah, perdão. Eu pulei. Primeiro começa aqui. Mais informações estão presentes aqui. Como você pode ver aqui. Mais informações estão presentes aqui. Logo em seguida, nós temos também o acréscimo do novamente mais coisas. Novamente mais coisas. E por fim, aqui nós temos o acréscimo do 19. Observe aqui. Bom, uma vez que tudo foi acrescentado, nós novamente colocamos o fclose para poder impedir possíveis erros, para especificar o programa que já terminou. E é basicamente isso. Para trabalharmos de manipulação de arquivo usando C, utilizaremos a biblioteca stdio. Usaremos uma função chamada copyConteúdo, que ela receberá um ponteiro, que ela receberá 2 argumentos, né? Um argumento será um ponteiro, e esse file simboliza que será um arquivo, e receberá outro. O primeiro argumento é do texto do arquivo que a gente quer copiar o texto, e no segundo arquivo é o arquivo que a gente quer escrever para isso.
abriremos uma variável que receberá o mesmo nome do argumento da função. Será um ponteiro. Nesse caso, copy1 recebe um fopen. Esse fopen é responsável por abrir arquivos no C. Ele receberá o nome do arquivo, arquivo.txt, e a operação desejada. Nesse caso, a operação desejada é o R, porque iremos ler o arquivo. Mas também temos o W, que seria para escrever. Vamos ler o arquivo e vamos verificar se esse arquivo realmente existe ou não está vazio. Jogando, vamos dar uma mensagem para o usuário. Então, o arquivo não pode ser aberto e retornar um erro. Feito isso, com essa verificação feita, o arquivo existindo, partilhando para o segundo arquivo, iremos declarar do mesmo modo que o primeiro. Copy 2, que receberá um fopen, segundo arquivo. Isso. Nesse caso, nossa operação desejada seria o W, queremos escrever nele. Não iremos fazer essa mesma verificação, porque o próprio C, quando tem esse parâmetro, né, W, se o arquivo não existir, ele mesmo irá criar o arquivo. Então iremos passar o nosso arquivo, nossa função copy, conteúdo, e nossos ponteiros, copy1 e copy2, que iremos copiar desse arquivo e jogar para isso. Essa função ela foi declarada, mas não foi criada, né? Iremos criar logo aqui void, porque void ela não irá retornar nada, né? Irá fazer o procedimento. Irá passar irá receber esses dois parâmetros. Irá receber uma variável, conteúdo, que irá receber 1000 de tamanho. Um IO, que irá receber um fgets. Esse fgets é responsável por pegar o conteúdo de um arquivo. Iremos jogar para a variável conteúdo. Tanto de caracteres que a gente quer copiar do texto seria 1000 caracteres. Iremos pegar do arquivo copy1. Enquanto esse resultado for diferente do, quer dizer que ainda há conteúdo. Se for igual a não, quer dizer que não tem nada mais para copiar, ele irá sair do looping. Vamos utilizar o fputs para colocar o texto dentro do arquivo. Faz a mesma funcionalidade do fprint, mas sendo mais específico para arquivos. Vamos utilizar nosso conteúdo, que está armazenado todo o conteúdo do primeiro arquivo. Vamos jogar para o segundo. Feito isso, já fazer chamando, e agora nós precisamos salvar os dois arquivos, né, para que a alteração seja efetiva. Fclose o primeiro arquivo, fclose o segundo arquivo, para que todo o processo seja salvo. Grifando, se eu fechar todos os pontos e vírgula. Ok, compilado, vamos executar. Primeiro iremos ver se existe alguma coisa, nada. E aí existe o primeiro arquivo que existe alguma coisa no texto. No segundo arquivo não existe nada. Então iremos executar. Processo feito, iremos verificar se existe alguma coisa no arquivo. Pronto. O conteúdo do primeiro arquivo foi jogado para o primeiro, igualzinho. Você pode ver.
E era isso.